Olá pessoal, eu quero aproveitar essa vibe de fim de ano, essas 2 últimas semanas, para poder te provocar a fazer uma retrospectiva do que foi o seu ano, de como está o seu amor por Jesus. E eu quero fazer isso compartilhando com você, nos 2 próximos vídeos, o resumo de 2 sermões que compõem uma série de mensagens que eu ministrei, que eu dei o nome para ela de O Caminho para Laftel, porque nela eu faço uma analogia a um anime chamado One Piece. E nesse primeiro sermão eu quero trazer para vocês o resumo dele, do qual eu chamei de Não Dê Desculpas, mas Dê uma Resposta. Porque ao longo desse sermão eu vou tratar de como Deus chama a todos nós que aceitamos Jesus verdadeiramente, temos um chamado, temos um propósito de Deus. Só que eu vou tratando ao longo desse sermão de como muitos de nós damos desculpas para poder exercer esse chamado, esse propósito que Deus nos deu, e como muitas das vezes a gente fala que nem fomos chamados por Deus, que nem sabemos qual que é, sendo que na verdade nós já damos tanta desculpa que automaticamente a gente já tenta jogar isso para debaixo do tapete, já acreditamos realmente que Deus nos chamou. E não só isso, mas eu vou tratando ao longo dele várias dessas desculpas, eu vou expondo todas essas desculpas que damos nos dias de hoje para não exercer o chamado de Deus. E nisso eu vou falar sobre a baixa autoestima, eu vou falar sobre como às vezes nem acreditamos, nem sabemos quem Ele é de verdade. Muitos de nós tentamos acreditar em Deus, mas a nossa fé é tão rasa, o nosso relacionamento com Ele é tão raso, que qualquer coisa que bate o pé pra gente, a gente já corre. Eu vou falar sobre como a pouca moral nos incomoda, sobre como a falta de reconhecimento, ela nos atrapalha, a gente não ser famosinho, não ser popular demais, isso nos incomoda. Por exemplo, eu posso postar um vídeo desse ali na internet e às vezes ele vai dar 100 visualizações, eu vou ficar olhando para Deus e falar, poxa, olha lá pra você ver, meu chamado, quem que vai me dar moral, para que eu vou continuar fazendo isso? Então, eu falo também sobre as nossas limitações que nós mesmos nos impomos em nós, quer sejam elas físicas, quer sejam elas psicológicas. Usamos isso como desculpa para poder exercer o chamado de Deus, sendo que eu trato de uma coisa que é mais importante, é de como às vezes nós somos bobos em achar que Deus não conhece todas as nossas desculpas, sendo que na verdade não só conhece todas elas, como também para Ele nenhuma delas interessa. Porque se Ele está te chamando é porque Ele conta com você, é porque Ele acredita e na sua infinita sabedoria Ele sabe que você vai dar conta, Ele não te chamaria à toa. Então às vezes a gente fica querendo dar desculpa, sendo que na verdade precisamos dar para Ele uma resposta direta, ou um sim ou um não. E nessa série eu falo que o nosso caminho para a nossa jornada final, ela consiste em 2 coisas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E nesse primeiro sermão eu falo disso, que amar a Deus sobre todas as coisas consiste em atendermos ao chamado dele. Porque muitas das vezes a pessoa que a gente diz que ama nos chama para fazer algo, a gente vai. Por que Deus, a quem a gente diz que ama, a gente nega o chamado dele? E para a gente entender um pouco do que eu quero trazer, desse amar a Deus sobre todas as coisas, sobre uma perspectiva diferente do chamado, eu quero ler com vocês rapidamente um texto e contextualizar ele, que está lá em João capítulo 21, versículo 7, que vai dizer assim: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Cara, Pedro era um dos discípulos que era assim, o cara mais enlouquente que tinha. Ele era o primeiro a estar dando pitaco em tudo. Deus, eu te amo. Ele entrava na frente e tomava iniciativa de quase todas as coisas. E aí certa vez Jesus falou com ele: Pedro, antes do galo cantar, cara, você vai me negar, e não só uma, mas 3 vezes. E ele: não, Jesus, eu te amo, pra onde nós vamos? Se só não tem essas palavras de vida eterna e aquela coisa toda. E não deu outra. Jesus foi pego para ser crucificado, e antes do galo cantar, Pedro foi lá e negou Jesus. Cara, aquilo quebrou Pedro, aquilo acabou com o cara. Quando a ficha dele caiu, eu não consigo imaginar o que se passou na cabeça dele, porque realmente ele amava Jesus, mas ele entendeu que o amor de Jesus, que ele tinha por Jesus, não era algo tão profundo igual ele se fez acreditar que era algo muito raso, e isso machucou muito Pedro, mas Jesus sabia disso. Mas só que naquilo, cara,
dessa culpa e dessa vontade às vezes de pedir o perdão e não ter a quem pedir, porque Jesus estava morto, vamos assim dizer. Pedro ficou desolado, cara. Ele havia sido chamado por Jesus, só que ele já não tinha a figura de Jesus, então ele não conseguia ver que ele era capaz de seguir em frente com aquilo. Então o que Pedro fez? Voltou a fazer aquilo que ele fazia antes, que era o quê? Pescar peixes. Jesus havia o chamado para pescar homens, para ganhar almas, mas ele se voltou a pescar peixes. E naquilo, cara, eu não sei se você já passou por uma situação dessa, que às vezes você falha muito feio em algo que você não queria, em algo que você se frustra, se decepciona com você mesmo, e aí você já não consegue mais fazer bem aquilo que você acreditava que fazia bem, mas também não consegue fazer bem aquilo que você fazia antes. E era nessa situação que Pedro se encontrava. E aí o que eles foram fazer? Foram pescar de novo, e ele já não conseguia mais fazer aquilo bem. E diz a palavra de Deus, uns versículos antes, que eles foram pescar, não conseguiram pegar nada. E aí de repente alguém lá da praia grita para eles assim: joguem a rede do lado direito que vocês vão pegar os peixes. Cara, todos eles ficaram... Eu fico tentando imaginar qual foi a emoção, aquela sensação de... será que é ele? Porque eles pensaram... Cara, esse filme é repetido. É como se eles estivessem vivendo um déjà vu. E rapidamente eles foram lá e fizeram. E foram e pescaram muitos peixes. E aí eu fico imaginando, a palavra diz que Pedro, cara, eu fico imaginando Pedro parado, sem reação, olhando, pensando assim: será que é Jesus? Cara, é ele, não é possível, é ele sim. Só que ao mesmo tempo que ele queria ir lá na praia, ele não conseguia, porque a culpa, aquele sentimento de sujeira, cara, de eu ter feito a pior merda do mundo, não conseguia fazer ele sair do lugar, sendo que às vezes ele estava doido querendo. Aí a palavra diz que o discípulo a quem Jesus amava chegou perto de Pedro e falou: cara, é o Senhor, é Jesus. E aí Pedro veio, foi o gatilho para ele vestir a roupa dele, pular dentro da água e ir ter com Jesus na praia. E lá na praia eles comeram e Jesus chamou Pedro de novo, da mesma forma que ele tinha falado antes, perguntando 3 vezes: Pedro, tu me amas? Então vai passar com minhas ovelhas. E cara, se você acha que Jesus fez aquilo para torturar Pedro, você está muito enganado. Porque ele fez aquilo justamente para mostrar para Pedro: Pedro, eu sei que você me ama, mas eu sabia que o seu amor não era tanto quanto você gritava que era. Mas eu ainda acredito em você, eu ainda confio em você para poder cumprir o meu chamado, para poder cumprir o propósito que eu tenho para a sua vida. Eu conto com você da mesma forma. E aquilo foi para curar Pedro. Tanto que a palavra depois, alguns versículos à frente, vai dizer que Jesus disse: vai chegar uma época em que você vai ser amarrado pelas mãos e você não vai fugir. A palavra diz que aquilo que Jesus disse era para mostrar de qual forma Pedro ia morrer. Ou seja, Pedro novamente numa situação como aquela da crucificação, ele não negaria Jesus de novo, mas ele estaria tão afundado no seu relacionamento com Jesus, tão íntimo do Espírito Santo, que ele entregaria a sua vida por amor a Jesus. Ele teria amadurecido na sua fé. Cara, Deus, Ele sabe que nós, como humanos, precisamos acordar todo dia com um propósito para poder viver. Para a gente ter uma vida de qualidade, a gente precisa se sentir útil, a gente precisa construir algo. E foi por isso que Ele nos chamou, foi por isso que Ele nos deu um propósito. Cara, me acompanha para você conseguir entender o raciocínio. Jesus, Ele só nos dá um chamado porque Ele nos ama. Não é como se Ele estivesse cobrando um favor ou algo do tipo por nos amar e por nos salvar, porque nós não somos merecedores de nada, é tudo pela graça. Mas olha só, Deus, Ele sabia que a gente precisava desse propósito para viver. Aí você vai me falar: mas Bruno, eu já tenho um propósito. Cara, é muito legal quem inventou a luz elétrica. Cara, foi muito bolado o cara que inventou o Wi-Fi. É muito nobre você dedicar a sua vida toda no propósito de descobrir uma cura para uma doença que é incurável. É muito normal você às vezes virar: o meu propósito de vida é trabalhar para comer, casar para morrer. É normal. Mas eu preciso que você preste atenção que esses propósitos, eles são simplesmente isso aqui para a nossa vida terrena e ponto final. Cara, só que para quem aceita Jesus, para quem tem fé em Deus, você sabe que o que Ele nos dá de salvação é a vida eterna.
A nossa vida vai ter um começo e ela vai ser para sempre, ela não vai ser limitada a esse breve momento terreno. Então qual que é o nosso propósito? O que a gente quer construir para a vida eterna? Cara, para você entender o que eu estou falando, se você ler lá Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, vai falar sobre Lázaro e o homem rico. E lá você vai ver Jesus mostrando que aquele homem rico, ele se arrependeu quando já era tarde demais. Ele olhou para trás e conseguiu ver que ele toda a vida correu atrás do vento, que tudo foi por vaidade, que ele construiu, mas tudo ficou, e a situação que ele estava era uma situação de tormenta, tanto que ele pede para que a família dele seja avisada para não ir no mesmo lugar que ele. Cara, Deus na sua infinita sabedoria teria esse conhecimento, que muitos de nós chegaríamos no final da vida, olharíamos para trás, veríamos que simplesmente corremos atrás do vento e nos arrependeríamos porque poderíamos ter dedicado a nossa vida a Deus e construído algo melhor. Velho, eu não sei se você está me entendendo, mas o chamado de Deus é uma das maiores provas de amor que a gente pode ter. Porque quando aceitamos Jesus e entendemos que o seu amor é incondicional, que o seu amor nos constrange, porque é santo, porque ele é puro, e nós somos pecadores, nós não merecemos nada, nós não somos dignos de falar o nome dele, e aí a gente viveria no impasse, a gente viveria travado, porque a gente olharia e veria que só os propósitos do mundo, só a nossa vida terrena, ela não tem sentido. Mas aí a gente também não conseguiria fazer nada, porque Deus está num lugar muito santo e a gente é pecador. E aí para Deus não deixar que esse peso do amor dele, o constrangimento nos fizesse entrar num estado de inércia e até de morte, ele pega e nos dá um propósito para viver, um propósito no qual ele diz: eu conto com você, a minha graça te basta, a minha misericórdia te alcança, o meu perdão na sua vida é real, você é pecador, mas a minha graça te permite me adorar, te permite pregar a minha palavra, falar do meu amor para as outras pessoas, e através da sua vida eu quero povoar o meu reino, eu quero trazer pessoas ao céu. Velho, isso é incrível, porque às vezes você pode pensar: Bruno, então você não concorda da gente viver aqui na terra? Cara, eu concordo demais. A gente precisa construir as coisas aqui sim, porque a gente vive aqui, mas só isso não vai dar em nada. É correr atrás do vento. Quando chegarmos no final da vida, vamos perceber isso. Por isso Deus nos chama, por isso Ele nos dá um propósito. E por que a gente está dando desculpa ao invés de dar para Ele uma resposta definitiva? Quer seja sim, quer seja não, cara. Mas dê uma resposta. Isso vai ser bom para você mesmo. Cara, o entendimento disso nos faz ter um combustível a mais para amar a Deus sobre todas as coisas. Não sei se você está entendendo, cara, mas a gente consegue amar a Deus sobre todas as coisas. A gente consegue enlouquecer de gratidão, de paixão, de amor por Ele. Porque a gente entende, quando olhamos por esse lado, que Ele não é um Deus egoísta igual muitos pensam. Que Deus não é um Deus tirano, que te deu um propósito, o seu chamado tem que ser esse, você tem que cumprir. Mas Ele faz isso justamente porque sabe a nossa vocação. Ele nos deu um dom e Ele nos dá um propósito de acordo com isso, do qual nós não vamos nos frustrar, do qual nós podemos viver a nossa vida, construir as coisas aqui na terra. Mas quando chegarmos no final da nossa vida, a gente vai ter a nossa salvação, porque nós o aceitamos, porque vivemos o nosso propósito. E quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ver que não corremos atrás do vento. Sabe por quê? Porque lá não precisa de luz elétrica, porque a estrela da manhã, ela vai brilhar infinitamente, eternamente lá. A gente não precisa, cara, de um Wi-Fi lá no céu, porque a gente vai estar 24 horas conectado com Deus. A gente não precisa da cura de uma doença incurável, porque lá não vai ter choro, lá não vai ter dor. O que lá vai ter é uma eterna comunhão de irmãos que se amam e amam Deus sobre todas as coisas. E Ele quer usar a sua vida dentro de um propósito que Ele te deu, para você poder chegar lá e ver. Por mais que eu não seja merecedor, a graça de Deus, ela é tão incrível que me permitiu ser usado para alcançar pessoas aqui para o céu. É tudo pela graça. E isso é para mostrar o quanto o amor de Deus é grande. O quanto Deus, cara, é indescritível. É tudo para a sua glória. Nós não merecemos nada, mas Jesus é tudo. Ele é o centro de todas as coisas. Cara, eu não sei como foi o seu ano. Às vezes o seu ano você passou um ano de desculpas.
Às vezes o seu ano foi como a vida de Pedro. Você viveu o ano todo dizendo: Deus eu te amo, Deus eu te amo. Mas antes do galo cantar, você já negou Jesus. Antes do ano acabar, você pisou na bola com ele. E assim como Pedro, cara, você se vê incapaz, você não vê sentido em continuar algo do qual você não presta. Você não consegue ver como você pode contribuir para o reino de Deus. E aí, às vezes, frustrado, decepcionado consigo mesmo, você voltou a fazer aquilo que você fazia antes. Mas aí você também percebe que aquilo não preenche o seu vazio, que aquilo não te melhora, que às vezes você não consegue já fazer tão bem quanto você fazia antes. E aí você se pega, cara, entrando numa depressão. Cara, a Bíblia, eu não sei se você consegue prestar, eu amo os detalhes da Bíblia. Diz lá que quando o discípulo que Jesus amado virou para Pedro e falou assim: é Jesus, ele vestiu a roupa e pulou na água. Cara, você consegue entender que Pedro estava pescando pelado? E que ele vestiu a roupa para entrar na água, sendo que na verdade a gente tira a roupa para entrar na água? Você consegue ver o sentido disso? Eu, Bruno, tenho para mim nas minhas viagens, quando eu leio a Bíblia, que Pedro estava num estado de depressão tão grande, que ele estava à beira do suicídio. Quando eu leio isso aqui, eu fico imaginando um Pedro, cara, pelado em cima do barco, porque já não vê sentido em usar roupa. E aí ele começa a olhar para a água na beirada do barco e pensando assim: a vida não tem sentido, eu não presto para o reino de Deus, mas eu também não presto para o reino dos homens. Já não faz sentido para mim estar vivo. Eu vou entrar nessa água, eu vou afundar, cara, e eu vou mais fundo, e ninguém vai me pegar, e eu não quero que ninguém me pegue, porque eu não sirvo para ninguém. Eu traí Jesus, eu vou morrer, eu não presto para lugar nenhum. E ele quase cambaleando para quase cair lá dentro da água. Só que aí vem Jesus na praia, fazendo um sinal para poder chamar ele de novo. Cara, da mesma forma Deus faz com você. A cada novo dia, a cada nova manhã que você acorda, você pode ter certeza absoluta que está Jesus na praia, fazendo um sinal, tentando te dar uma deixa para entender que Ele está lá, aonde que Ele vai te chamar de novo. E às vezes, por mais que você não consiga perceber isso, ou por mais que você perceba, mas você se sente travado, você se sente incapaz de conseguir chegar lá, porque a sua culpa te trava. Cara, o discípulo que Jesus amava vai chegar em você e vai falar: é Jesus. Cara, o discípulo que Jesus amava é um homem de Deus. Cara, sempre tem um homem de Deus perto de você. Às vezes vai ser o seu pai, às vezes vai ser sua mãe, o seu pastor, um amigo, a namorada, um colega de trabalho, alguém que você nunca viu na vida. Às vezes esse vídeo Deus está me usando através dele para falar com você. E aí quando ele falar com você, ainda vai te restar uma coisa. Resta a sua decisão de vestir a sua roupa, pular no mar e ter com Jesus, ou ficar igual um pastel dentro do barco. Porque quando você chegar lá, Jesus vai te chamar de novo. Ele vai virar e vai dizer para você: ei, não importa o que você fez, eu continuo contando com você. Eu sei que você me ama, mas eu sei que o seu amor ainda não é tão grande quanto você pensava, mas você vai amadurecer nisso. Não importa o que você fez, importa o que você vai fazer a partir de agora com a experiência que você teve. Porque quando, cara, o arrependimento ele é real, você pode ter certeza que o amadurecimento acontece. E eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, nesse fim de ano, meu Pai, eu quero orar por cada um que me assiste, por cada um que me ouve. Deus, nós queremos olhar para a nossa vida e realmente ver o que temos feito. Se realmente, ó Pai, às vezes nós temos sido aquele discípulo ao quem o Senhor ama, que sempre está perto do Senhor, que mantém um relacionamento com o Senhor. Ou se estamos como Pedro, negamos o Senhor antes do ano acabar. Mas eu quero, Pai, que a pessoa que está ouvindo essa mensagem, que está aberta a esse sermão, ela entenda que se o ano de 2019 ainda não acabou, é porque é algo que o Senhor quer fazer na vida dela ainda este ano. Faça com que ela tenha convicção disso. Faça com que ela saia, às vezes, do estado de depressão que ela está, do estado, ó Deus, de se sentir um lixo que ela está, por ter te negado, por ter feito algo contra o Senhor. Mas que ela venha entender
que o Senhor está na praia chamando ela de volta, que o chamado, o propósito do Senhor na vida dela é real e ele vai continuar. E que apesar, às vezes, Deus dela está travado e não conseguir pular dentro d'água, usa o homem de Deus, usa esse vídeo, usa a minha vida para dizer para ela, é Jesus. E a minha oração é que ela tome a decisão certa. E que a vida dela mude por completo. E que ela amadureça em sua fé e no amor por você. E que o ano de 2020 seja um ano onde ela vai fazer o teu propósito, ela vai cumprir o teu chamado. E que teu Espírito Santo vai alcançar vidas através da vida dessa pessoa. Te agradecemos por tudo, Deus. Muito obrigado pelo teu sacrifício, pois sem o Senhor nós nada seríamos. Te agradecemos por tudo mais uma vez. Amém e amém. Cara, que Deus abençoe muito o seu dia, que você tenha um Feliz Natal para você, para sua família, e que o verdadeiro sentido do Natal, ele seja claro na sua consciência. Até a próxima.